aqui, ó. Então, o que acontece, ó? Eu tenho ali um flip-flop NAND, né? E aqui seria aquele nosso, né? Aqui seria uma entrada S e uma entrada R se eu não tivesse esse rabicho aqui de retorno, né? Então ele seria um flip-flop RS aqui com, né, uma entrada de clock, ó, detetor de transição, aquele clock nosso, né? Então ele é aplicado aqui. Então esse cara aqui, esse parzinho aqui, ó, vai continuar funcionando como um clock, né? Seja por borda de subida, seja por borda de descida. E só que agora ele tem o que? Ele tem um retorno ali, ó, do Q, né? E do Q barra, né? Então vamos supor aí, né? Então vamos supor aí, porque eu tenho que ter agora, né, todas as condições. Vamos supor que eu tenha uma saída 0 e 1. E eu aplique aqui na entrada 0 e 0, né? Tá? Então tem 0 e 0 lá na minha entrada. 0 e 0 faz o quê? Ele mantém, ele vai a 1, vai a 0 ou ele comuta? 0 no J, 0 no K. Ele mantém, ele vai a 0, vai a 1 ou comuta? Mantém, né? Então a ideia é que aquele 0 ali continue ali, tá bom? Então essa aqui é a ideia. Então houve um pulso aqui, né? Aquele 1 foi para lá, o nosso 0 vem para cá, mas o que importa aqui é que 0 e qualquer coisa é 0. Então esse cara aqui opa, perdão. O pior é que quando a gente erra aqui, a gente tem que ir lá na borracha, né? Aqui. Beleza. Vamos colocar a canetinha. Então, 0 e qualquer coisa é 0. Aqui, inverte, vai dar 1. 0 e qualquer coisa do K é 0. Aqui no E, né? 0 e qualquer coisa é 0. Inverte, vai dar 1. Agora, 1 no set barrado e 1 no clear barrado faz o quê? Mantém a saída, né? Então, eu precisava de um 0 aqui nesse set barrado para que ele fosse a 7, né? Que ele comandasse um 7. Ou um 0 aqui no clear, né? Para que ele comandasse o clear. Como está 1 e 1, não manda nada, ou seja, o cara mantém em 0. Se eu inverter, né? Se esse 0 aqui morrer e esse 1 aqui morrer também, e eu trocar 1 e 0, concorda que isso não vai influenciar em nada? Por quê? Porque quem está mandando aqui, ó, é o 0 do J e o 0 do K. Então, tanto faz o que tem aqui, ó, no Q e no Q barra. Tanto faz, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 1 e 0, tanto faz. Porque como J é 0 e K é 0, ele já manda 1 e 1 aqui para o set barrado e para o clear barrado e não vai haver comutação, né? Então, tanto faz o que tem no Q ali, não há problema nenhum. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Podemos avançar para a próxima etapa? Alguém quer perguntar alguma coisa? O segundo cria aí era 1, aí ele vai para lá. Então, o clear aqui, né, como ele não está pulsando em 0, então o clear aqui para funcionar, ele tem que dar um pulso em 0. Vê que ele é clear barrado, né? Então ele tem que funcionar em 0. Barrado 0. É isso? Exatamente, então ele tem que funcionar em 0. Ou essa indicação aqui também, essa bolinha, o que ele está falando? Ele está falando que ele tem que ser acionado por 0. Como entrou 1 aqui, ele não está dando clear, né? E lá em cima também, a mesma coisa. Como entrou 1 aqui, ó, ele quer ser acionado por 0. Ele não está sendo acionado então, tá bom? Então, isso faz com que você mantenha aí, né, a sua condição. Você vê que eu tenho 1 aqui, o que vai para o outro lado? Para o outro lado vai 0 aqui, ó, né? Eu tenho 1 aqui no clear, o que vai aqui para o outro lado? Vai 0. Então, entra 0 e 0 aqui nessa linha. E aí, o que acontece? Importa o que eu tenho aqui, ó. Então, se eu tenho x barrado aqui, obviamente eu tenho x, né? Então x aqui pode ser 0, pode ser 1, né?
Então, o X desceu para cá e o X barrado subiu para lá. X barrado passou pela portinha e virou o quê? Virou X. X aqui, passou pela bolinha aqui do inversor e virou o quê? Virou X barrado. Agora, X ou 0 é o próprio X. Então vai ser o quê? Vai ser X. Isso quer dizer que se for 0, vai sair 0. 0 ou 0 é 0. Se for 1, vai sair 1. 1 ou 0 vai dar 1. Vai sair 1. E a mesma coisa aqui, né? Só que ele é barrado em relação a esse X, né? Então, se eu tenho 0 aqui, eu tenho 1 aqui. Se eu tenho 1 aqui, eu tenho 0 aqui. Mas a condição é que, se ele estiver barrado, ele não influencia em nada aí. Tá bom? Beleza. Vou apagar tudo aqui. Então, a gente já colocamos aí a condição de 0 e 0. Vamos colocar, então, aqui 1. Professor, Oi. esse tipo aí que o senhor está fazendo, esse flip-flop, seria para o CI, seria circuito integrado? Todos eles, no caso? Então, ele é um circuito integrado, olha lá. Vamos lá. Sim. Né? Então, aqui, ó, você viu que eu fui lá na minha biblioteca e pedi, Sim. no caso, um circuito integrado 74LS76, né? Então, que é esse cabra aqui, ó. Então, no caso, eles são dois desses caras aqui. Então, estou precisando de um flip-flop JK. Compra lá um 74LS76 que você vai comprar dois, na realidade. Sim. Ô, professor, a minha pergunta é assim, o flip-flop, ele é um sistema de acionamento, seria isso? Ele é um tipo de memória. Ah, tipo de memória, né? Exatamente. Tá. Então, todos os flip-flops, qual que é o diferencial desses flip-flops? Você vê que eles têm características aí diferentes, o RS, o D, o JK, eles têm algumas características diferentes que facilitam a gente ter a utilização deles, né? Mas a principal característica dele é que é um elemento básico de memória. Entendi. E o 6555, ele seria um flip-flop? Não, o 555, ele tem lá internamente um flip-flop, né, que é um flip-flop RS, mas ele basicamente é um timer, né? A gente compra ele para que a gente utilize ele como um timer. Ah, professor, eu quero comprar o 555 e usar ele como um flip-flop. Dá? Dá, né? Mas para quê? Porque ele é um timer curto. Ele é um timer, né? Então ele vai funcionar como um oscilador, como um temporizador monoestável. Essa é a funcionalidade dele. Dá para usar ele como um RS também? Dá, mas... Aquela história, então, mas a né? memória... Então, senhor, mas essa memória do flip-flop, o senhor dá para falar em dimensão quanto que tem de memória, essas coisas, não? Tem. É muita coisa? Não, ele é um bit. Entendi. O que ele guarda? Olha lá, ó. Não tá zero aqui, ó. Sim. Tá zero, né? Enquanto eu não clicar o clock aqui, esse cara tá em zero. Pode mudar aqui o J, pode mudar o K, que ele tá memorizado no zero. Né? Aí vamos supor, vamos supor que você quer escrever na memória. Né? Você quer mudar a memória. Então o que você faz? Você põe J em 1, K em 1, né? E dá um pulso aqui, ó. Foi para 1. Foi para 1. Entendi, mas a ideia que eu tinha perguntado sobre a memória, eu tinha perguntado se o senhor falou que o flip-flop é uma memória, na minha, assim, né, na minha concepção seria assim, uma memória de armazenamento, essas coisas, entendeu? Ele está armazenando o quê? Um bit. E bom, um bit é muito pouco, né, no caso, né? É, mas tem que começar de algum jeito, né? Sim. Tá, aí... Mas tem flip-flop mais potente, então, no caso, que armazena mais coisas, é isso? Mais dados? Não, aí a sua memória, vamos supor que você tenha uma memória de 1 kilobit. 1 kilobit são 1024 bits. Sim. Você vai ter no seu circuito integrado 1024 flip-flops.
Um para cada memória que você quer armazenar. Certo, certo. Isso aí é possível. Isso aí é possível o senhor mudar, assim, ou o senhor teria que, eu tenho que comprar um flip-flop com, igual você falou, com 1K de bits, no caso. Então, no caso, o senhor teria que comprar outro, ou o senhor consegue aumentar essa memória dele na programação dele, assim, no caso? Ou tem que ser, cada um já vem com determinada memória, seria isso? Então, os circuitos de memória, eles têm capacidade de expansão. Tanto expansão a nível de quantidade de palavras, quanto a quantidade de endereços, tá bom? Então, mas isso a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente for falar de memórias, tá bom? Tá bom, professor. Obrigadão. Mas a ideia é essa. Esse cara aqui, eu tenho uma memória, por exemplo, lá no computador, que é de 1 gigabyte. 1 gigabyte é o quê? Bem assim, ele é 1 bilhão, e cada bilhão, né, 1 bilhão de posições, e cada um desses 1 bilhão de posições tem 8 bits. Então, eu tenho basicamente 8 bilhões de flip-flops. Então, a gente tem conexões externas, tem toda uma maneira de a gente acessar, gravar, etc., que não estão aqui colocados, né? Mas você já vê que tudo que eu faço lá, que é você poder ler e você poder gravar uma informação nova, você consegue fazer aqui. Né? Então, por exemplo, eu quero colocar um 0 lá na minha saída, eu quero gravar um 0. Opa, coloca no J0, coloca no K1, aí dá um pulso de código. Pronto, gravei 0. E aí você pode mudar a sua entrada, você pode mudar a sua saída, né? Só que ele vai te manter esse 0 aqui, tá bom? Obrigado, professor. Por nada. Vamos lá. Aí nós colocamos, então, 1 no J e 0 no K. Vou colocar 1 e 0 aqui também. Né? 1 e 0 vai ser. Tá, então acho que é melhor. Vamos colocar 0 aqui e 1 embaixo. Né? Então vou colocar 1 embaixo. Porque a gente prevê que ela está saindo da barra 1, então é melhor que a gente dê essa prioridade aí. Então, eu tenho um aqui. Esse 1 que está aqui embaixo, ó, esse 1 que está aqui embaixo, vem aqui para cima, né? Ele sobe aqui, vem aqui para cima. Este 0, então ele vem aqui, ó, desce, desce, desce e chega aqui. Na hora que eu tenho um pulso de clock, né? Então, o pulso aqui é colocado aqui, então todo mundo aqui é 1, então eu tenho a minha saída aqui é 1. Inverteu, esse cara aqui é 0. Aqui eu tenho 0, 0 e 1, ou seja, a saída aqui é 0. Inverte, eu tenho 1 aqui no meu clear. Né? 0 no 7 e 1 no clear. Para quanto vai a minha saída aqui? 0. Então, 7, ó, 0 no 7. Ó. Então, o 7 aqui, lembra que esse 7 aqui, ele é acionado em 0. Então, ele foi acionado. Vai para 1. Vai para 1. Né? E, obviamente, que barrado vai a 0. Isso independente aqui da situação aqui. Né? Então, se ele já tivesse em 1, né? Então, essa é uma situação aqui, tá? Ele estava em 0, então ele ocasionou um 7 aqui que mandou ele para 1. Tá? Então, a minha saída foi a 1 nessa condição. Né? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar, passar uma borracha aqui nessa condição, né? E eu vou fazer com que... Né? Então, vamos imaginar assim, ó, ele está em 1 já. E, obviamente, embaixo é 0. Já está em 1, eu coloquei um 0 aqui, pumba, dei um pulso de clock. Então, o que acontece? Eu esqueci de apagar aqui. Então, este 0 vem aqui para
zero. Zero e qualquer coisa é zero aqui. Inverteu esse zero, eu tenho aqui na saída, eu tenho 1. Aí meu J é zero, zero e qualquer coisa é zero, inverte vai dar 1. Eu tenho 1 no 7 barrado e 1 no clear barrado. 1 no 7 barrado e 1 no clear barrado, ele faz o quê? Ele mantém, ele manda 1 ou é proibido? Ou manda 0 ou é proibido? Proibido. Lembra que esse 7 aqui, ó, ele é barrado. E o clear aqui é barrado, ou seja, ele é ativo em nível 0. Não tem comuta aqui, não. Olha só esse RS aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Ele acionou o 7, sim ou não? Ah, professor, tem que manter, né? Mantém. Exatamente. Não. Porque o 7 aqui ele não comuta, né? Ele não está acionando o 7. Ele tá, o clear está em 1. O clear comuta. Ele está acionando o clear? Não. Não, com a saída tá zero. Não, né? Então ele nem acionou o 7, nem acionou o clear. Então se ele não acionou nenhum dos dois, ele mantém o que estava. Ou seja, ele mantém em 1. Então, uma das condições, né? Se ele está em 0 e 1, ele manda mudar para 1. E se ele estava em 1, o 7 aqui ele faz com que ele continue em 1. Tá bom? Então, de qualquer forma, esse cara aqui vai ficar em 1. Beleza? Dúvidas? Professor, mas quando ele não comuta no 7 aqui, mas só que aqui na bolinha ele não comuta não? Passar para o outro lado? Sim, mas essa comutação aqui, ó, ele está em 1, aí ele vai para 0. Não é isso? Mas 0 Sim. ou qualquer coisa depende de qualquer coisa. Então já viu, né? Veio de lá de cima. Então, ó, se vier lá de cima o 1, ele mantém o 1 aqui. Se vier lá de baixo o 0, ele mantém o 0 lá. Entendeu? Ele mantém. A gente acabou de falar desse cabra aí. Tá bom? Beleza, professor. Vamos apagar tudo. Então agora eu vou colocar 0 e 1. E vamos fazer, né? Então 0 e 1 vai mandar a 0. Então eu já vou colocar o contrário. Vou colocar 1 aqui e 0 aqui. Depois a gente faz a colocação inversa, né? Então, coloquei 1 aqui em cima, este 1 aparece aqui embaixo. Coloquei 0 aqui embaixo, esse 0 aparece lá em cima. Você viu que esse cara é espelhado, né? Então, se você olhar para cima e olhar para baixo, né, ele é espelhado. Então, aquilo que eu fiz na condição anterior, eu estou espelhando agora. Estou espelhando agora. Então, ele vai ocorrer aí dessa forma aí. Então, o que eu tenho aí? Pulsou o meu clock. 0 e qualquer coisa é 0. Inverteu, meu 7 vai a 1. Né? Aí o J é 1. O que vem lá do Q é 1. E o detetor foi a 1. Eu tenho então 1. E1. E1 vai dar 1. Inverte vai dar 0. Quem foi acionado? O clear ou o 7? 7 ou clear? Quem foi acionado? O 7. Lembra aqui, pessoal, vocês estão esquecendo que esse cara é um 7 barrado. E esse clear é um clear barrado. Ou seja, eles são acionados em 0. Tá? De novo a pergunta. 1 no 7, 0 no clear. Quem é acionado? 7 ou clear? Clear. Clear, né? Era a pergunta do clear, professor. É o clear que é acionado. Então, o clear manda a 0. Ou seja, minha saída aqui vai a 0 e a saída aqui barrado vai a 1. Então, vai uma inversão aqui daqueles aqui barrado. Então,
aqui, ele fica, a saída aqui vai a 0. Tá bom? Professor, é porque o senhor fala que o SEC tá 1, né? Quando ele passa para ser 0, correto? E o CRIA faz o inverso, né? É só isso, né? Não, mas só que aqui a gente tem que prestar atenção que esse set aqui, ó, é um set barrado, ou seja, ele é acionado em 0. Para mim querer setar, eu tenho que mandar um 0 aqui. É a mesma coisa que queira um clear barrado, né? Então, para que eu queira um clear aqui, eu tenho que mandar um 0 aqui embaixo. Ele passa pela barra e passa para ser 1. Exatamente. Beleza, professor, valeu. Se aqui 0, né? Aí passa-se 1. 1 ou qualquer coisa é 1. Já sai 1 aqui, ó. Tá? Já, professor. Pode continuar. Professor, tirar mais uma dúvida com o senhor, né, para ver se, como eu falei para o senhor, eu sou meio ignorantão, né? Eu fiz a 4ª série só e não estudei mais. Então, professor, aqui... Você não estava na faculdade. Antigamente podia. Então, professor, eu estou vendo aqui essas entradas aqui estão cruzadas, né? Aí, o que acontece? Eu queria ver com o senhor assim. No caso, esse 6, ele já vem pronto desse jeito aqui? Isso, ou esse tipo de montagem é uma memória? Você já compra ele prontinho. Na hora que você vai lá e compra, então olha lá. Vem desse jeito. Esse aqui é um diagrama de como já vem montado o CI, né? Deixa eu te mostrar aqui, peraí. Então, deixa eu colocar aqui. Ó. 74 LS 76 datasheet. Ver se a gente acha. Se a gente tiver a imagem aqui, acho que é o suficiente para você já. Então, ó. Você comprou o CI. Lá dentro do CI tem aqui, ó lá. Ó. Tem 2 flip-flops da tua capa. Certo. Então, essa conexão aí e tal, isso tudo já foi feito. Alguém já fez lá pra gente, né? Você comprar o CI, o que te importa aí? Importa os pinos que você vai ter acesso aí pra você fazer esse cara funcionar. Então, o senhor tem que pedir o correto, né? Você falou, quero isso, isso, porque você já sabe que... Sim. Então, eu pensei que ele era universal, professor. Oi? Eu achei que fosse universal esse 6, entendeu? Então, mas lembra que nós falamos lá nas aulas do 74, né, LS, né? Então, sim. Por exemplo, ó, isso aqui já, ó, lembra aqui, ó, 74LS00, 74LS02. Cada um desses aqui, ó, é uma porta diferente, ó. Certo. Ó, né? Então você, obviamente, eu quero uma porta E, é igual essa aqui, ó, que tá aqui. Se você quiser uma porta E, você vai comprar 74LS08. E tem que ter cuidado, por exemplo, para não comprar, por exemplo, uma porta E que tenha, por exemplo, totem pole. Que a gente já deu lá na aula, né, de TTL, né, que se esse cara for totem pole, ele tem que trabalhar de uma forma diferente. Às vezes eu quero um totem pole. Beleza, e você compra aquele CI que não vai ser o 74LS08, vai ser um outro que tem um totem pole. Então o senhor está explicando sobre, no caso aqui, tem a porta end e tal. Então o senhor está explicando mais a fundo o que seria a porta end, então. Seria isso, para mim tentar entender mais ou menos o aprofundado da... Não entendi. Seria isso o quê? Que eu não entendi a sua colocação. Estou falando assim, ó, o senhor falou da porta, aí você falou assim, 74LS00, beleza. Aí eu não tô lembrado de qual porta que é. Mas aí no caso o senhor colocou a porta... Isso, aí o senhor está explicando aprofundado o que seria a porta NAND, seria isso? Não. Dentro do CI. Por exemplo, tem o CI tal que ele tem a porta NAND, tá? Então beleza, então a porta NAND ela faz isso, isso, aquilo, seria isso? Isso, eu estou te explicando, ó, a porta NAND faz isso, isso e aquilo. O flip-flop JK faz assim, assim, assado. O flip-flop tipo D faz assim, assim, assado. Eu estou te explicando o que tem lá dentro. Entendi. É como se fossem comandos elétricos, mas voltado para digital, né? Seria assim, né, professor? Sim. Né? Então, quando você compra lá, né, em comandos elétricos, eu comprei um temporizador. O
que você sabe? Você sabe que você vai acionar o solenoide dele e, de alguma forma, depois de um tempo, ele vai atracar ou vai desatracar, enfim. Se ele vai atracar ou se ele vai desatracar, vai depender do quê? De qual temporizador você comprou. É a mesma coisa. O que eu estou informando para você? Eu estou falando para você aqui nessas aulas iniciais, né? O que é que cada comando, né, tem lá dentro. Agora, Certo. qual é o comando, qual é o código para você descobrir lá, você vai ter que ir no manual, você vai ter que, né, dar uma brincada nisso. Uma porta ou outra, a gente está aqui, ó, tá na nossa, né, tá aqui no nosso dia a dia, no nosso métier, eu estou colocando aqui, simulando, para vocês já irem, né, tendo uma ideia de como é que é. Tá bom? Certo. Entendi, professor. Bacana. Beleza.